Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos fazer uma análise dos pontos principais do pronunciamento do ex-secretário de Cultura, o ex-secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, do governo Bolsonaro. Ele acabou de ser demitido hoje por conta desse pronunciamento e nós vamos fazer uma análise justamente por conta disso, porque há aspectos positivos e aspectos negativos neste pronunciamento e no que ele estava defendendo para a cultura. E boa parte da galera que estava por trás dele, o staff, provavelmente vai continuar lá e defendendo esses ideais. Então, já que vão continuar mesmo sem o secretário, porque ele foi agora o bode expiatório, ele teve que ser sacrificado para que a política continue, se mantenha, eles de certa forma fazem um sacrifício daquele sujeito, mas um sujeito que representava o pecado de todos. Tem o René Girard, ele faz uma análise muito interessante dessa questão do bode expiatório, de como ele é fundamental para uma cultura e de como ele é uma prática usual desde os tempos antigos, desde os tempos primitivos da humanidade e presente muito nas religiões e hoje ainda mais dentro da política. Então você sacrifica aquele sujeito, mas os ideais continuam lá, permanecem os mesmos, e são esses ideais, sobre esses ideais que nós vamos tratar aqui agora nesse vídeo, analisando ponto por ponto do pronunciamento e vendo o que pode ser positivo e o que pode ser negativo dentro daquilo. Ele começa falando que o presidente Bolsonaro pediu a ele que ele desenvolvesse uma cultura que não destruísse, mas que salvasse a nossa juventude. E aí eu faço o questionamento: será que a cultura tem uma característica ou um poder escatológico, ou seja, de nos salvar de alguma coisa? Ou ela é algo mais relacionado com a estética, com o sentimento, com a sensibilidade, para expressar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente, de alguma maneira, experimenta ao longo da nossa existência? Eu acho que a cultura não pode ter esse viés escatológico jamais, porque senão vai ser cultura e arte puramente religiosa. Porque a religião, em especial a religião cristã, tem esse caráter escatológico, que é salvar as pessoas de um perigo eminente, de um mal que sobrevoa o mundo. E esse mal para eles, para essa galera, é o comunismo. O Marx falou lá no manifesto, né, que um espectro ronda a Europa, que é o espectro do socialismo, do comunismo, ou seja, um fantasma. E hoje a direita tupiniquim transformou esse fantasma no espantalho, porque eles batem no espantalho, daquela falácia do espantalho, que é o que? Você cria um espantalho que não é a coisa que você está criticando, mas que tem algumas características daquela coisa, que parece com aquela coisa, e aí você espanca ela, tipo o exorcizando também. O espantalho serve como um bode expiatório também. Mas a coisa substancial é igual o próprio Marx. Tem um canal chamado Orientação Marxista que mostra muito bem como Marx é fundamental, como Marx é importante para a gente entender a sociedade capitalista e como há diversos preconceitos, diversos espantalhos sobre a figura do Marx, sobre até a própria esquerda, veiculando aí por parte dessa direita que aparentemente não leu o próprio Marx, não sabe muito bem fundamentar aquilo que está falando, né? Então começa com isso, depois ele fala que a cultura é a base da pátria, né? A cultura é a base da pátria. E entra o patriotismo, né? Que o patriotismo foi a base do fascismo, a base do nazismo. Então já começa aí a questão da identificação desse discurso da galera que lá está com o patriotismo, com o fascismo. O patriotismo começa no romantismo, amor à pátria, o romantismo que vinha criticar o iluminismo. O iluminismo tinha sido um movimento filosófico e cultural do século XVIII, que acreditava que a luz da razão iria nos guiar rumo ao progresso, que seria a salvação da humanidade, a razão como salvação. Aí o romantismo vai dizer que não, a razão nos transformou em seres frios, calculistas, sem sentimentos, e por isso agora é preciso resgatar a sensibilidade humana, os sentimentos, e entre esses sentimentos, o sentimento de amor à pátria, amor à nação, nacionalismo, esse amor à história, às raízes, que ele vai falar mais pra frente, que isso depois vai inspirar também o fascismo e o nazismo. Ele fala de uma cultura doente. Essa cultura doente faz ou transforma o povo num povo doente. Por que a nossa cultura está doente, né? Eu não sei, a nossa cultura está doente, mas não é doente de 15, 16 anos, de 2002 para cá, desde que o PT foi eleito. A nossa cultura é doente ao longo de toda a sua história, se formos pensar assim. Porque, apesar de termos tido bastante expressões
culturais significativas e importantes para a nossa nacionalidade, para a nossa pátria, né? E aí eles vão dizer que essa cultura, inclusive, ainda exerce influência hoje bastante grande. Eu estou doente por quê? Eu não consigo entender isso. Eu acho que está doente porque gerou pessoas doentes, talvez, como o próprio Roberto Alvim, né? Talvez seja isso. Cultura enraizada em nossos mitos fundantes. Isso aqui é uma parte bem interessante. Porque quais são os nossos mitos fundantes? Você vai continuar reproduzindo os mitos que estão aí, esses mitos de que foi Pedro Álvares Cabral que nos descobriu, de que Tiradentes é o nosso herói, de que, sei lá, todos esses que desembocaram em feriados nacionais, em esse culto, esse patriotismo, esse nacionalismo, ou vai ser nos mitos verdadeiros? Vamos buscar na mitologia indígena, os nossos mitos fundantes, na mitologia africana, que influenciou bastante a nossa cultura, que é uma cultura bastante sincrética. Vamos dar valor a esses mitos também. E isso é uma das críticas eu faço. Eu sou professor também de ensino religioso, além de filosofia, e eu faço nas minhas aulas, eu busco fazer a arte baseada em mitos e lendas. Eu falo da mitologia, mitos e lendas do mundo inteiro, para que eles tenham contato com isso. Eu acho que a religião deve ser isso, essa abordagem plural, que a gente deve conhecer todas as expressões religiosas e ver como os mitos funcionam em cada cultura, em cada povo, e como eles têm semelhanças entre si. E também eu trabalho muito com mitologia indígena e africana, que faz parte dos nossos mitos fundantes. A nossa cultura, que é uma cultura bastante sincrética, até o próprio catolicismo ou cristianismo. Nós vemos hoje o neopentecostalismo, ele tem muito de rituais que eram praticados, ou que são praticados em terreiros de umbanda, de candomblé. Então tem um sincretismo muito grande na nossa cultura. Se a gente pegar o catolicismo histórico na época da escravidão, houve um sincretismo ali, e os escravos adotaram alguns santos católicos, mas na verdade para cultuar os seus orixás, e depois os seus guias, caboclos, os seus santos. Então é baseado nisso, ou só nos mitos fundantes aí da cultura e da civilização cristã ocidental? Se for essa que aborda a pluralidade, aí eu subscrevo. Se não, se for só essa do cristianismo, continuando a demonizar a cultura africana, a cultura indígena e a culturalidade do povo brasileiro, aí isso para mim não, né? Ele fala de pátria, de família, de Deus, né? Esses são lemas muito presentes nos totalitarismos históricos, né? No fascismo, seja ele o fascismo italiano, seja o nazismo alemão, seja o fascismo espanhol com Franco, ou de Salazar em Portugal. Então, cara, e a própria ditadura militar no Brasil também, que eles querem reescrever a história, e eu acredito que boa parte das expressões artísticas que eles querem é para poder reescrever isso mesmo, né? Apresentar a ditadura não como uma ditadura, como uma revolução cívico-militar, que é o que eles querem. Eu fico me questionando aí. Foi aquela marcha da família com Deus e pela pátria que aconteceu no 19 de março de São José, que precedeu o golpe militar de 31 para 1º de abril de 1964, isso para mim é problemático, extremamente problemático, porque remete a essas ditaduras, a esses totalitarismos, esses governos coletivistas. As virtudes da fé, lealdade e autossacrifício. Isso aí é algo do fascismo, cara. É o fascismo escancarado no discurso, ele fala isso, né? A lealdade, você tem que ser leal ao Bolsonaro, e ele vai se sacrificar, o autossacrifício. Ele acabou de se autossacrificar por ser leal ao Bolsonaro. Ele acabou de ser autossacrificado, ele foi o bode expiatório, mas as ideias continuam e permanecem lá. A luta contra o mal, ele fala disso no vídeo. Ele alimenta o maniqueísmo. Isso que é uma heresia para o cristianismo. O próprio Santo Agostinho, lá na transição do século IV para o século V, ele já vai detonar o maniqueísmo, essa visão dividida do mundo entre bem e mal, o bem sendo nós e o mal eles, e não vendo que o bem e o mal está dentro de nós. E está dentro dos vários espectros. Tem o bem e o mal na esquerda, tem o bem e o mal na direita. Então esse maniqueísmo é completamente herético, até da perspectiva cristã, religiosa. Quanto mais do âmbito político, onde a política, como Maquiavel já fala desde o século XVI, que é a luta pela conquista e manutenção do poder. E para lutar e conquistar o poder vale tudo, vale até mentir, roubar, matar, enganar as pessoas e chamar o outro de mal, quando na verdade dentro de você e do seu espectro ideológico está cheio de maldade.
o território sagrado das obras de arte. A arte deve ser sagrada, deve ser algo sacro. Não pode ter arte profana? Esse é o questionamento. Isso é bem típico do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo está lançando uma série de documentários endossando tudo isso que o Alvin está falando. Velho. Vai sair um agora sobre educação, tentando subverter tudo isso e criando um monte de demônios, um monte de espantalhos, como Paulo Freire, por exemplo, para bater na esquerda, dizendo que a culpa do fracasso educacional do Brasil é a esquerda. Quando a esquerda assume, nós tínhamos um elevado índice de analfabetismo, agora está diminuindo o índice de analfabetismo, mas ainda está um problema sério. O brasileiro ainda não consegue ler e interpretar texto. Menos de 10% da população brasileira sabe ler e interpretar dignamente um texto. Então nós somos privilegiados quem está nesses menos de 10%. O resto da população está à mercê dessas manipulações aqui da direita, essa aqui da direita e a outra da esquerda. Então, o Brasil Paralelo cria um mundo paralelo e de orientação fascista, totalitarista, harmonia com a terra e a natureza. Ele fala durante o vídeo. Vai. Mas não é isso que o governo está demonstrando. E a Amazônia, os incêndios lá? Esse descaso com a Amazônia e os agrotóxicos que ele liberou, né? Não está poluindo a terra e a natureza, não está agredindo a terra e a natureza. E as multas ambientais que eles não estão cobrando. Uá. Vale tudo para explorar a terra e a natureza? Ou não? A gente quer preservar também. E aí, vindo com os nossos mitos fundantes, né? Claro que também é mito que os índios tinham uma relação harmoniosa com a natureza, porque eles também praticavam queimadas, e eles tinham uma visão e o caráter da natureza bastante exploratório também. Mas criou-se o mito de que o índio vivia em harmonia com a natureza. Não vivia. Tanto que ele tinha que ficar migrando, eram povos nômades. Eles exploravam todo o recurso de uma região, depois que acabava eles tinham que mudar, ir para outra, para explorar outra. Então nunca foi essa harmonia, mas essa harmonia vai continuar fazendo isso? Ou vai ter um diálogo aí com os ambientalistas, com a ecologia, os mesquinhos interesses particulares? Então eles chamam os interesses particulares, ou seja, o interesse dos indivíduos, o individualismo, como mesquinhos. Isso é uma visão coletivista. O coletivismo não era de esquerda. O coletivismo não está em relação com o fascismo, com o totalitarismo, com o nazismo, com a União Soviética, com China, com Cuba. E aí? Cultura e transformações culturais no Brasil hoje. Então ele fala sobre isso, né? A cultura e as transformações culturais no Brasil que precisam ser feitas. As transformações vai ser só para endossar essa cultura cristã ocidental, ou vai abordar e contemplar todas as expressões étnicas do nosso país. Arte brasileira, heróica e nacional. Quais heróis? Heróis, como eu já disse, vai ser o Pedro Alves Cabral, vai ser quem? O Tiradentes, heróis nacionais. Esse nacionalismo que tem relação íntima com o nazismo, que era nacional-socialismo, tem uma visão coletivista e nacionalista. E que tinha esses heróis fundantes. E o nazismo procurou inspiração nos heróis fundantes, nos heróis do passado, do Sacro Império Romano Germânico, e depois até antes também na mitologia nórdica. Na mitologia nórdica, onde tinha os mitos, os deuses lá, que enfatizavam esse ideal de homem superior, o homem ou a raça ariana. Né? O envolvimento emocional, aí que está o romantismo explícito, né? O sentimentalismo que gerou os nacionalismos, que desembocou no fascismo e no nazismo. Aspirações urgentes do povo. Que aspirações urgentes do povo são essas? Quem são vocês para dizer o que o povo precisa ou não? Como é que vocês sabem o que o povo precisa ou não? O que eles aspiram ou não? Você conhece o povo ou esse povo é uma categoria que vocês estão usando conforme da mesma maneira que a esquerda outrora usava? Ou nada? Ou tem que ser do jeito que vocês querem, não vai ser de jeito nenhum, ou nada, né? Só interessa a arte nacionalista, que enfatiza o patriotismo, esse amor à pátria, esse amor à nação, que faz você sacrificar, indo até para a guerra, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui incentivou as duas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, o romantismo também influenciou a Primeira Guerra Mundial. Os jovens ficaram lendo aqueles contos, aquelas histórias românticas, e aí eles se inspiravam, porque alimentava nesses contos, nessas obras literárias românticas, o antagonismo de países.
E a figura do herói que se sacrificava pela pátria, pela nação. Isso acabou influenciando muitos jovens aí para a Primeira Guerra Mundial. E depois a Segunda acontece em consequência da Primeira. Os anseios da imensa maioria, essa imensa maioria, os cristãos e os outros grupos étnicos, e as outras expressões culturais. Nós somos também, vieram para cá depois do século XIX, né? Vieram japoneses, vieram povos eslavos, vieram povos alemães, vieram italianos, e uma série de outros povos para cá. Vai ser só essa cultura cristã, ocidental, ou vai ter mitologia japonesa também, mitologia eslava, mitologia germânica. Em especial, eu faço muita narração de mitos e lendas e peço para meus alunos desenharem. Porque a gente vê, por exemplo, no Renascimento, a expressão artística ali cristã e da mitologia greco-romana. No Brasil a gente não tem praticamente expressão dessa religiosidade, não tem essa exaltação dos mitos indígenas, Tupã e os vários deuses e as várias lendas indígenas, e também da cultura africana, porque os africanos estão aqui praticamente desde o início da colonização e que influenciaram a nossa cultura. Então, artistas dotados de sensibilidade e formação intelectual. Para mim, todo artista é dotado de sensibilidade. Todo ser humano é dotado de sensibilidade. Agora, formação intelectual, qual é a formação intelectual que é essa que você requer? Só essa que é saudosista, conservadora, reacionária, que quer voltar lá para o passado, na época do Renascimento? Ou no século XIX, na época do Romantismo? É isso? Ou não pode ter outras formas de expressões artísticas? A gente tem que ficar engessado naquilo lá, só aquilo lá que é arte. Não, velho. Justamente isso, a capacidade dialética do ser humano de se contrapor, de fazer antíteses em relação aos movimentos, isso é muito interessante. E a cultura pós-moderna, uma cultura bastante questionável, a arte pós-moderna, uma arte bastante questionável em vários aspectos, mas, cara, é uma forma que os pós-modernos e as pessoas na atualidade encontraram de questionar as estruturas. E diante disso, hoje fala-se tanto em disrupção, é uma palavra da moda dentro do empreendedorismo, e esse governo defende o empreendedorismo, a disrupção. O pós-modernismo foi disruptivo. Ele rompeu com todo o período anterior e criou uma nova arte, uma nova cultura. Claro que essa direita chama essa cultura de degenerada, aí ele quer resgatar aquela coisa lá do passado. Então, quais são os movimentos que brotam do coração do Brasil? Coletivismo puro, velho. Coletivismo puro. Revolução cultural. Parece na China, velho, do Mao Tse Tung. Os caras querem uma revolução cultural. Mudar a forma do brasileiro pensar. Ou dizer o que ele deve pensar, como ele deve pensar. Vai falar, o povo brasileiro é conservador. O povo brasileiro não é nem conservador, não é nem direitista, nem esquerdista, não é progressista e não é liberal. A maior parte da população brasileira não sabe nem ler. Não sabe ler a Bíblia. Tem Bíblia em casa, mas não lê. Então eles não sabem o que eles querem. O que vocês estão querendo fazer é dizer o que eles querem. Eles concordam com alguns aspectos do conservadorismo quando você faz a entrevista, mas você fala, esse é conservador. Mas eu não sei o que é conservadorismo. Ele concorda com algumas coisas do conservadorismo, algumas coisas dos liberais, algumas coisas da esquerda. O povo é uma miscigenação disso tudo, velho. O povo não é essencialmente conservador, apesar de que esse movimento está crescendo, mas crescendo de forma completamente retardada, sem nenhum tipo de consciência ou saber. O povo não sabe o que está acontecendo. O povo não tem consciência, não sabe. Não tem noção. Os prêmios nacionais, né? Eu achei muito interessante essa questão dos prêmios nacionais. De premiar a ópera. Mas será que é só a ópera cristã? Ou essa da civilização clássica, essa ópera clássica? Ou vai poder trabalhar com os mitos, lendas e a cultura dos povos africanos, indígenas? Por exemplo, o Guarani do Vila Lobos, né, a ópera o Guarani. Teatro, só vale o teatro com inspiração na literatura clássica, no Shakespeare, por exemplo? Ou pode outras coisas, um questionamento, uma cultura disruptiva, um nonsense? Nonsense foi algo muito interessante, Alice no País das Maravilhas, cara. Ou até a disrupção, né? Fazer algo que rompa com essas noções de causalidade, de temporalidade, de cronologia, e nos leva a sair da caixinha, que é o que se prega muito hoje, cara, mas na hora de fazer isso na prática eles não querem. O empreendedorismo, o capitalismo, os liberais, até alguns conservadores, né, subscrevem isso, mas na prática não fazem.
Pintura, só vale a pintura clássica e retratista, como a do Renascimento, ou expressionista? Ou vale essa disruptiva do pós-modernismo também para ser premiada? Escultura, só vale a inspirada nos ideais de beleza greco-romanos, né? O Brasil Paralelo tem mostrado muito isso nos vídeos, parece que eles se inspiram só naquilo lá. Eles, a arte, essa moderna, em especial do século XX em diante, de Picasso para cá, o movimento futurista, isso aí não é arte para eles. E não vale, cara. Se for para dizer o que é arte e o que não é arte. Literatura. Somente os contos moralizantes, que tem a fundo moral para educar a juventude, para não destruir a juventude, para salvar o caráter escatológico aí. A música, somente música clássica ou também MPV, que de popular não tem nada, né? Ou outras verdadeiramente populares, regionais. Eu quero saber. Música, somente a música clássica ou também histórias em quadrinhos? Pode o Maurício Ricardo, por exemplo? Ele não é um charginista, né? Mas um chargista, mas outras, né? A arte como gerador de emprego. Estão descobrindo isso agora, né? Só descobrindo isso agora, que tem a máquina nas mãos e pode decidir o que é arte e o que não é. Ou qual arte pode ou não receber o financiamento estatal através da curadoria. Ele falou ontem na live, né? O Roberto Alvim. Toda a população subscreve o seu dinheiro para financiar arte que contraria os seus valores? Então, a maioria da população elegeu o Bolsonaro, beleza. Mas tem uma parcela da população que não queria o Bolsonaro de jeito nenhum, que não subscreve o modo dele pensar o mundo e essa arte dele. Mesmo assim, o imposto dele vai para essa pessoa. Por que o meu imposto vai para financiar essa galera que vai fazer essa arte aí? Então, capacitação profissional e formação de público, isso é interessante, a arte promove isso, né? Mas o que eles parecem estar querendo é criar profissionais da lavagem cerebral, para lavar, para fazer a revolução cultural, para fazer do Brasil a China no século XXI. O Bolsonaro, o novo Mao Tse Tung. 5 regiões, é interessante isso, contemplar 5 regiões, se não fosse tão enviesado, né? Se não fosse selecionar só aqueles que vão de encontro à cultura deles. Nunca antes na história do país, mesmo quando o Lula falando, reiterando isso, né? A implementação e perpetuação, eles vão ficar para sempre no poder? Ele fala sobre qualidade, mas qualidade é algo tão subjetivo, cara. Você não acredita nisso? A própria arte é subjetiva. Isso vem lá desde os antigos, eles falando sobre isso, sobre a subjetividade da qualidade artística. 2020, fala o ano da virada histórica, mas virada à direita? Ou vocês vão aceitar outras formas de expressão cultural? E termina falando sobre o renascimento da cultura e da arte no Brasil. Isso é um anacronismo, né? A inspiração do renascimento lá dos séculos XV, século XVI, na Europa, que buscou inspiração lá nos gregos romanos. Então, uma arte conservadora, na verdade, reacionária, né? Porque ela vai voltar um passado idílico, um passado ilusório, um passado utópico, que nunca existiu, só existe na cabeça desse bando de retardado. É isso aí. Essa live está até a próxima.